Olá pessoas e bem-vindas de volta a mais um vídeo dessa série onde a gente está desenvolvendo uma game engine completa absolutamente do zero. E se você viu a última live que eu fiz, ou o último vídeo que eu postei no YouTube dessa última live que eu fiz, e você viu aquilo ali e se assustou, e achou que você perdeu algum vídeo da série porque você não lembra como a nossa engine chegou naquele estado, não se preocupa. Eu continuei desenvolvendo a engine, mesmo sem estar gravando, porque para mim é muito mais rápido, e eu fiquei muito sem tempo recentemente, mas ainda está valendo o nosso combinado lá do início da série. Eu vou mostrar passo a passo absolutamente todas as features que eu fui desenvolvendo, e conforme eu falei no último vídeo, nesse vídeo a gente continuaria falando sobre o sistema de arenas de memórias e o sistema de handles, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos pro vídeo. Então, como eu disse no último vídeo, para eu conseguir fazer a primeira implementação do nosso renderizador, eu precisei criar dois sistemas, os sistemas de arena de memória e o sistema de handles. Eu quero explicar aqui esses dois sistemas, não só como eles funcionam, mas por que eu precisei criar esses sistemas. E o primeiro deles é o sistema de arena de memória. Então, sendo muito direto, o sistema de arena de memória é basicamente um sistema que faz uma grande alocação de memória, pede uma quantidade grande de memória para o sistema operacional e depois sai distribuindo pedaços dessa memória para as outras partes da engine que precisam de memória. Por quê? Porque, como eu demonstrei alguns vídeos atrás, a alocação dinâmica de memória, pedir memória para o sistema operacional é lento. E não só é lento, mas leva um tempo desconhecido. A gente não sabe quanto tempo o sistema operacional vai levar para retornar a memória para a gente. E a gente fazer isso do lado da engine, sem a gente saber o quanto isso vai afetar o tempo do nosso frame, é uma coisa que a gente quer evitar. Então, a gente paga o preço de pedir memória uma vez e a gente segmenta essa memória e vai entregando partes dela à medida que outras partes da engine vão precisando de memória, ok? A gente vai poder ter várias arenas de memória alocadas ao mesmo tempo. A gente pode criar uma arena de memória para um sistema usar, outra arena de memória para outro sistema. Isso é ok. Uma alocação de memória aqui e ali não é o fim do mundo. Agora, se a gente precisar consistentemente, frequentemente, a cada frame, pedir memória para o sistema operacional, aí a gente está levando o design e a arquitetura da nossa engine para um lugar onde a gente não quer. Ok? Então, explicando um pouco como funciona, é na verdade bem simples. Isso é uma área de memória que o sistema de arenas ela vai alocar, e a forma que ela aloca isso hoje é pedindo para a nossa plataforma, através do platform get memory, que a gente passa o tamanho que a gente quer e esse cara retorna um ponteiro para uma área de memória para a gente. Se você for lá na plataforma hoje e ver como esse cara está implementado, ele é simplesmente um malloc. Por que eu não chamo malloc direto e chamo plataforma? Bom, primeiro porque a gente quer evitar falar com o sistema operacional ou falar com qualquer coisa que não seja a engine diretamente dentro do código da engine, então a gente quer sempre passar pela nossa plataforma. E segundo que no futuro a gente vai tornar esse sistema de alocação de memória, esse get memory da plataforma, um pouco mais rebuscado para a gente poder saber quanta memória cada sistema está usando, com que frequência cada sistema pede memória e por aí vai. Então a gente passa pela nossa plataforma de qualquer maneira. Bom, então a gente tem aqui inicialmente um ponteiro para uma grande área de memória que a gente acabou de pedir para o sistema operacional através da nossa plataforma. E a gente guarda algumas informações do tipo qual é o tamanho dessa área, que, por exemplo, vamos dizer que a gente aloque 10 MB aqui. Ok? Então o nosso size aqui é 10 MB.
Eu guardo quanto eu já usei dessa área, que a princípio a gente não usou 0. E eu tenho um ponteiro que eu vou chamar de free. Onde é que está o início da nossa área livre? Que no momento ele está junto com o início da memória. Pois bem, o método principal desse sistema de arenas é um cara chamado push size. E o que o push size faz? Ele recebe aqui também um size e ele retorna um ponteiro. O que o push size faz é retornar o endereço atual que a gente está aqui dentro da arena e andar com esse ponteiro alguns bytes para frente, mais especificamente size bytes para frente. Então, se eu solicitar aqui 1 mega, esse cara vai me retornar primeiro o endereço de onde está o início dessa área, depois ele vai andar para frente esse ponteiro 1 mega para frente, ok? Então agora, como eu tenho uma borracha aqui, então agora, em vez desse ponteiro estar aqui, ele andou para frente e está aqui, ok? O nosso usage agora é 1 mega. E se eu fizer uma outra chamada de push size, agora pedindo 4 mega, o que eu vou fazer é andar com esse ponteiro mais 4 mega para frente. Aliás, eu retorno a posição dele, que significa que quem precisar escrever numa área de memória vai começar a escrever aqui dentro, ok? Essa área de memória agora tem 4 mega e eu ando com esse ponteiro para frente para que a próxima vez que alguém me pedir memória, receba a memória a partir dessa área livre, ok? Então agora o nosso usage, em vez de ser 1 mega, ele é esse 1 mega mais os 4 que a gente acabou de alocar, 5 mega. Então, basicamente, o que a gente vai fazendo é andando esse ponteiro para frente a cada vez que pedem memória para a gente, e a gente vai acompanhando aqui o quanto a gente tem usado em relação ao total. O que acontece quando alguém me pede uma quantidade de memória, por exemplo, suponhamos que esses 10 mega aqui que eu aloquei inicialmente já foi todo alocado, ok? Temos vários pedaços aqui de N megas e me sobrou aqui 1 mega. E alguém me pede um push size de 3 mega. Ora, agora eu não tenho memória suficiente, tá faltando aqui 2 mega para poder entregar para quem me pediu. A estratégia é o seguinte. Nesse caso, o sistema de arena vai perceber que o tamanho solicitado é insuficiente e aí a gente vai fazer uma realocação. A gente vai pedir para o sistema operacional tentar aumentar esse tamanho de memória que a gente alocou, mas por experiência eu posso te dizer que praticamente 100% das vezes ele não consegue pegar o mesmo ponteiro inicial aqui, fazer com que ele aponte para uma área maior. Praticamente 100% das vezes o que ele vai fazer é ele vai alocar uma área. O nosso sistema de arena vai pedir para alocar uma área maior que já tenha o tamanho que a gente já alocou mais algum tamanho extra. E aí a gente vai copiar todos esses dados que existiam aqui para cá. A gente vai ajustar o nosso ponteiro para começar a partir dessa área que a gente sabe que está livre. Perdão, não para cá. A gente vai pedir para cá, certo? E aí sim, a partir desse ponto, a gente aloca
os 3 megas que foram pedidos para a gente. Uh, isso causa alguns problemas que a gente precisa estar atento. Por exemplo, seja lá o que for que eu esteja armazenando nesses blocos de memória, vamos dizer que seja uma lista encadeada, ok? Então, cada nó desse, na verdade, é um ponteiro para uma outra parte da lista encadeada. Assim que eu copio esses caras para um outro buffer, na verdade, a gente está em outro endereço de memória. Então, todos esses ponteiros aqui estão se referindo ao buffer antigo. Eles estão se referindo a esses caras aqui em cima. E a gente não quer fazer isso. A gente tem que ser muito criterioso em compartilhar ponteiros de dentro de uma arena. E isso é um problema. Qualquer ponteiro que a gente tenha para dentro da arena, quando a arena é redimensionada, provavelmente vão ser ponteiros inválidos, vão estar apontando para uma área de memória que já não é nossa e nosso programa vai quebrar. Uma outra coisa a considerar para a implementação desse sistema especificamente é o quanto de memória extra a gente vai pedir a cada vez que a gente precisar redimensionar o buffer. Então imagina que a gente pediu aqui no meu exemplo 10 MB, mas no final das contas a gente estava com 2 MB a menos. Se eu redimensiono esse buffer para ter o tamanho original mais 2 MB, significa que eu tenho 100% de certeza que a próxima alocação vai fazer com que eu tenha que redimensionar o buffer de novo. E se eu seguir a mesma estratégia, eu vou ter que redimensionar o buffer de novo, e aí o sistema para de fazer sentido. Então, o que a gente faz é, toda vez que a gente tiver que alocar, que redimensionar esse buffer, o que a gente vai fazer é que a gente vai aumentar pelo menos o dobro do tamanho, ok? Então, se eu tinha 10 megas, por mais que agora eu precise só de 2, o meu buffer total aqui agora ele vai ter pelo menos 20 mega. E se eu consumir esses 10 mega extras, o meu próximo buffer vai ter 40 mega e por aí vai. Ou eu posso fazer uma solução que pegue o próximo tamanho em potência de 2 ou alguma coisa assim. Foi assim que eu fiz, mas eu poderia simplesmente pegar o dobro, enfim, aumentar pelo dobro do tamanho. A gente não quer, quando redimensionar só pedindo a quantidade extra que ficou faltando para a última alocação. Porque senão, como eu disse, é certeza que as alocações seguintes vão necessitar redimensionar o buffer e pedir memória para o sistema operacional, que é justamente o que a gente quer evitar. Ok? Vamos dar uma olhada na implementação disso então. Como a gente já viu como a coisa toda funciona lá no whiteboard, vocês vão ver que a implementação é bastante simples. Eu fiz esse cara ser uma classe unicamente porque nesse caso eu preciso esconder alguns membros, eu preciso que esses caras sejam privados, porque a arena vai ser usada não só pela engine, mas pode ser usada pelo jogo, e eu não quero que ninguém no jogo mexa nessas coisas, né? Então esse é um dos poucos casos onde eu acho que vale a pena se preocupar com esse tipo de coisa. No geral eu ponho tudo public. Então a gente tem 2 construtores. Um dos construtores a gente pode passar o tamanho da arena e esse construtor ele já vai chamar o initialize, ou seja, ele já vai alocar esse tamanho para a arena, ao passo que esse primeiro construtor ele não faz isso. A gente tem um destrutor, porque nesse caso específico, para mim, quando a arena sair do escopo, eu quero que essa memória que a gente alocou seja desalocada. Então, de novo, esse é um dos casos onde esse tipo de funcionalidade para mim é importante. Então, eu implementei um destrutor nesse cara. O push size, que eu comentei. O reset, que é o cara que simplesmente vai setar o nosso usage para 0 e vai poder
e vai permitir que a gente reutilize esse buffer todo de novo, como se ele estivesse vazio. E alguns getters, porque a gente precisa ter acesso a essas informações quando a gente implementar sistemas em cima da arena. Então eu tenho aqui, eu pego a minha capacidade, eu pego o quanto eu já tenho usado, eu pego o ponteiro da onde está o primeiro bloco livre. Isso. E algumas coisas interessantes aqui é o seguinte: você vê que esses caras são um construtor de cópia, né? 2 construtores de cópia e o operador de atribuição. E eu marquei esses caras como delete. E o motivo disso é que eu quero impedir que instâncias dessa classe sejam copiadas. Não faz sentido você copiar uma arena e ter uma cópia da arena em 2 lugares. Por quê? Se você instancia uma arena, coloca coisas dentro dela e copia ela, e agora você começa a colocar coisas na cópia, o que vai acontecer é que, se a cópia precisar ser redimensionada, a arena original agora parou de fazer sentido. Agora a arena original está errada. E vice-versa. Se você faz uma cópia, adiciona coisas na arena original e essa arena original precisa ser redimensionada, a cópia agora está errada. Então, em vez de criar mecanismos para garantir que as cópias estejam sempre certas, ou enfim, eu só desabilitei cópias, a gente não copia arenas e é por isso que esses caras estão marcados como delete, tanto operador de atribuição como construtores de cópia, ok? Para a implementação, você vê que é bastante simples. O primeiro construtor sem parâmetros simplesmente seta tudo para 0 e o nosso ponteiro de dados é um null pointer. O construtor com parâmetro, onde o parâmetro é o tamanho, simplesmente faz a gente chamar initialize com esse tamanho, e o initialize simplesmente seta a capacidade para o tamanho que a gente pediu, diz que a gente não usou nada ainda, e vai lá na plataforma e pega essa quantidade de memória que a gente quer e inicializar a arena, ok? Eu vou pular o push size aqui, que eu quero explicar ele por último. O reset, como eu falei, a gente simplesmente diz, olha, todo esse ponteiro de memória eu não usei nada. E a gente basicamente considera que essa área toda de memória agora está não utilizada e a gente utiliza ela de novo. Bastante conveniente, porque a gente basicamente tem toda a arena de memória livre de novo ao preço de simplesmente setar um inteiro para 0, ok? E alguns getters que retornam para a gente o quanto a gente já qual a capacidade da arena, o quanto a gente já usou da arena e um ponteiro para a área onde estão os dados da arena. O nosso push size é bem simples, e se você entendeu o que eu expliquei lá no whiteboard, isso aqui faz todo sentido. Eu vou pular esse if por enquanto, eu volto nele. Mas, basicamente, eu digo, o ponteiro da área de memória que eu vou retornar para você quando você me dá um push size é o início da área de memória, mas quanto eu já usei. Que é, basicamente, esse ponteiro que eu falei que era o ponteiro... que eu falei que era o ponteiro free, ok? Que é o cara que vai apontando para onde está o início da área livre, certo? Então, o ponteiro da memória onde você vai poder escrever as suas coisas, o ponteiro da memória que você está me pedindo é basicamente o início da memória mais quanto eu já usei. Aí a gente vai andar esse ponteiro para frente. Eu atualizo quanto da arena já está usado e retorno esse ponteiro de memória que eu calculei aqui em cima. Simples assim, exceto se a gente descobrir que o total usado dessa arena mais o tamanho que você está me pedindo excede a capacidade da arena. Então, nesse caso, eu calculei uma nova capacidade, que é a capacidade mais o tamanho que você me pediu. Eu multiplico isso por 2, então eu dobro o tamanho necessário.
E eu poderia tirar todo esse código daqui e deixar só assim, mas eu ainda meio que arredondo isso, eu levo essa nova capacidade para o próximo tamanho em potência de 2. Isso garante que eu evite fazer novas alocações o máximo possível, porque eu estou crescendo a nossa arena de um tamanho bem maior do que esse pouquinho que você me pediu que não coube na capacidade atual. Então, basicamente a gente dobra o tamanho e arredonda ele para cima para ele caber na próxima potência de 2. De novo, essa lógica podia sair daqui, mas por enquanto eu estou achando isso interessante, isso já me evitou de ter que fazer algumas alocações. E uma vez que a gente tenha calculado essa nova capacidade, eu simplesmente vou na plataforma e falo assim, cara, faz um resize da memória para mim. Eu tenho essa memória original, esse é o primeiro ponteiro que você me deu com um get memory, mas eu quero que esse cara seja redimensionado para esse tamanho. A gente guarda esse cara no nosso ponteiro data e a gente atualiza a nossa capacity. Como eu disse, a chance desse cara retornar um novo ponteiro em vez do próprio data é quase 100%. Ok? É bom a gente sempre lembrar disso. Esse é todo o código para implementação do sistema de arenas. Ok, agora que a gente já tem o nosso sistema de arenas funcionando, vamos falar sobre o sistema de handles. E o que é um handle? Handle é um mecanismo bem comum, várias APIs utilizam isso, e é uma forma de permitir que a gente faça referência a um recurso ou alguma coisa sem ter o endereço direto dessa coisa, ok? É uma forma indireta de você referenciar alguma coisa. A forma mais básica de handle que eu consigo pensar é a gente utilizar o índice de um array em vez de utilizar o endereço das coisas desse array diretamente. Por exemplo, suponha que isso aqui seja uma arena ou um array que a gente alocou diretamente. Esse cara está no endereço 100, ok? Se eu quiser fazer referência ao terceiro elemento desse array, eu poderia simplesmente utilizar o número 2 para pegar a coisa que está aqui dentro. E isso é válido porque mesmo que eu mude o endereço, se esse cara não está mais no endereço 100, ele está no endereço AB123, a forma de eu referenciar o mesmo endereço, considera que isso aqui é uma arena, ela foi redimensionada. O nosso elemento A pode ser acessado usando a mesma forma, o mesmo índice. Porque nesse caso aqui é o endereço base, mais I, que é o índice, vezes size of T, que é o tipo da coisa que a gente está tentando acessar. Então, se esse aqui fosse um array de inteiros, size of T seria 4 bytes, então 2 vezes 4, 8. Bastaria a gente somar 8 ao endereço base. E a beleza disso é que a gente não sabe o endereço base, a gente nem se importa qual é o endereço base. Pode ser uma arena que a qualquer momento vai ser redimensionada e a gente não precisa se preocupar. Pode ser um endereço, um buffer que nós mesmos alocamos, mas é muito mais fácil a gente pode, enfim. A gente pode acessar o recurso A através do índice dele no array, ok? Mas isso cria alguns problemas. Eu estou criando esse sistema de handles não só para a gente referenciar elementos sem ser através do endereço deles, mas também porque eu quero que todos os nossos recursos, principalmente quando a gente for renderizar, eles estejam armazenados sequencialmente na memória. Por quê? Imagina que a gente tem uma cena
com uma quantidade enorme de objetos na cena, ok? Eu estou falando de alguns mil, 100 mil, 200 mil objetos. Se eu começo... Quando eu vou renderizar, eu preciso antes passar por cada um desses elementos e fazer alguma coisa, atualizar eles, pegar a propriedade deles para jogar num buffer que eu vou mandar para a GPU, recalcular o transform deles. Eu preciso passar por todos eles. E se eu tiver buracos no meio desses caras, isso significa que, vamos dizer que eu tenho um buraco aqui, esses caras sejam buracos e aqui é um buraco, ok? Quando eu fizer o meu loop e eu passar por todos esses caras, várias vezes eu vou estar tocando áreas de memória, eu vou estar invalidando o meu cache, copiando para o meu cache e descartando do meu cache coisas que eu não estou usando. E isso só serve para deteriorar a performance do nosso render. Só serve para fazer com que o nosso processo de rendering seja mais lento. Então, uma coisa que eu quero evitar com esse sistema de handles é que a gente tenha esses buracos, ok? Então, qual a solução? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é, em vez da gente usar o índice do recurso, eu vou criar um segundo array, que eu vou chamar de array de slots. E a gente tem o nosso array de recursos. E um slot, ele tem, a princípio, um índice. Vamos escrever em inglês, vai? Acento no código extra, index. Ele tem um índice pro array de recursos. Então, imagina que a gente esteja adicionando texturas ou objetos, né? Game Object, vai? Nós na nossa cena. O primeiro slot livre é o slot 0, e ele vai apontar para o elemento 0 do array. O segundo slot livre é o slot 1, que vai apontar para o elemento 1 do array. E assim por diante, ok? 3, 4, 3, 4, e a gente vai apontando para os caras na posição 4, na posição 2, na posição 3. A princípio, pode parecer sem sentido. Ora, se os slots têm o mesmo índice dos recursos, por que eu estou me dando ao trabalho? Por que eu tenho uma segunda arena só para guardar isso? Bom, porque imagina que em um dado momento eu queira deletar seja lá o que for que esteja no slot 1. Ok? Isso vai fazer com que tudo aqui na posição 1 se vire um buraco. E é uma das coisas que a gente quer evitar. Então, nessa situação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encontrar o último slot livre. Ok? Vamos dizer que a gente tem aqui A, B, C, D e E. Esses sejam os nossos recursos. Eu quero deletar B, que está no slot 1. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o que estiver no último slot para onde ficaria o nosso buraco, né? O buraco no nosso array. Então, esse cara passa a ser E. Aqui não importa o que esteja, porque a gente não vai mais referenciar. E eu chego no slot 4 e eu corrijo o ponteiro dele. Agora ele não está mais apontando para o índice 4, ele está apontando para o índice 1. Ok? E esse cara aqui que a gente removeu, eu posso fazer ele apontar para o lugar que agora está vazio. E eu guardo, digo que o primeiro slot vazio é o slot 1. Chamar de empty slot. E a grande sacada desses slots é que eles também têm um ponteiro para o next empty. Então, no final das contas, esses slots, eles são uma lista encadeada de slots vazios, ok?
Então basta eu guardar o primeiro slot vazio aqui, que no nosso caso é o 1. E se eu sei quantos slots vazios, eu tenho um count aqui, eu posso ir percorrendo o next empty e ir chegando em todos os slots vazios. Nesse caso, o next empty é o 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, quando eu for adicionar um novo elemento na nossa lista, eu vou checar, olha, eu tenho slots vazios? Tenho. Quem é? É o slot 1. E onde é que eu ponho os dados desse cara? Você põe aqui, no 4, ok? Eu desmarco esse cara como slot vazio. Se eu tenho um next empty, o próximo slot vazio vai passar a ser esse next empty. E com isso a gente garante que a nossa lista, que antes ficaria com um buraco, agora esteja perfeitamente packaged, né? Condensada com os recursos do jeito que a gente quer. Ok. Ok, Microsoft. Ok, então os nossos recursos estão condensados do jeito que a gente quer. A, E, C, D. Ok? Quando eu for renderizar, quando eu precisar acessar todos esses recursos diretamente, eles estão linear na memória, sem espaço, sem buraco, sem nada. Mas a gente ainda tem um problema aqui. Imagina que, como eu já falei algumas vezes, a gente está usando handles porque a gente não quer guardar um endereço para a coisa. Essa coisa pode ser deletada a qualquer momento. Aí o endereço vai ficar inválido. Ou essa coisa pode ser movida para outro endereço. Da mesma forma, a gente está com o endereço inválido. E aí a gente guarda o número do slot, né? Que é o que a gente está chamando do nosso handle aqui. É o número do slot dessa coisa. Pois bem, todo mundo que estava com o handle número 1 ainda acha que está apontando para um slot válido. Ainda acha que está apontando para um recurso válido. Mas não está. E agora, o que a gente faz? Bom, é por isso que além do índice da coisa que a gente aponta, esses slots também têm um número de versão. Toda vez que um slot aponta para um recurso que foi deletado, a gente incrementa a versão desse cara. O que acontece? Todo mundo que tiver um handle guardado e for pedir o recurso apontado por aquele handle, o sistema de slot vai perguntar qual é o índice que você quer e me diz se a sua versão, a versão desse handle que você me passou, é a mesma versão que eu tenho aqui. Então vamos dizer, assim que a gente adiciona, todos os slots têm a versão 0000. Como esse slot 1 aqui ele foi atualizado, ele passou a ter a versão dele 1, ok? Então lá no nosso jogo, todo mundo que tinha o handle para o endereço 1, perdão, que tinha uma referência para o handle do slot 1, está guardando essa referência que tem a versão 0. Quando você tentar pegar, seja lá o que for que está dentro do slot 1, o sistema vai olhar e falar, olha amigo, seu handle está desatualizado. O seu handle está inválido. Seja lá o que você achava que você está apontando, você não está apontando mais, eu não consigo te dar a coisa que você me pediu. E a beleza disso é que, ao contrário de ponteiros que você guarda, você sempre acha que o ponteiro está válido. E um ponteiro para uma área de memória que foi sobrescrita não te dá nenhum mecanismo de você saber que aquela área de memória está errada. Já o handle, você precisa pedir o ponteiro para o sistema de handles e falar, olha, me dá a coisa que está referenciada por esse handle. E aí sim você sabe que pode vir um ponteiro nulo, não um ponteiro para uma área que pode ter sido sobrescrita e pareça válida, mas não está. Então,
Essa beleza do sistema de handle, ele resolve um bocado desses pequenos problemas para a gente. E a implementação também não é complicada, eu vou mostrar como é que ela está agora. Ok, esse é o código-fonte do sistema de handle. Eu chamei esse cara de handle list. Ele está no include small handle list. E a gente começa definindo o que é um slot. E como eu mostrei lá no whiteboard, o slot ele tem uma versão e ele tem... Eu botei dentro do myUnion, então basicamente esses dois caras eles ocupam o mesmo lugar na memória. Eu só acesso eles com nome diferente de acordo com o contexto. Então eu sei que se esse slot é um slot que foi deletado, eu pergunto qual é o next free slot dele, porque é um índice também, ou eu uso o resource index para apontar para um índice que eu sei que não foi deletado. Mas no final das contas é o que eu expliquei no whiteboard. Um slot para a gente é basicamente um índice e um número de versão, ok? Para o handle, o handle também tem o índice do slot, que é o que a gente retorna para quem pediu o recurso para a gente. E o handle também tem a versão. Então, quando você segura o handle para algum recurso e você pede para o sistema para te dar o recurso, ele vai checar se o handle do seu, se a versão do seu handle bate com a versão do slot. Se eles forem diferentes, o sistema sabe que o seu handle está inválido e que aquele slot foi alterado. Junto do handle, vocês percebam que isso é um template, então eu posso ter handles específicos para tipos específicos. E o motivo disso é que, para isso tudo dar certo, como tudo é baseado por índices, eu preciso garantir que a gente armazene no buffer, na arena, que todos os elementos que eu armazene na arena tenham o mesmo tamanho. Então eu tipei, eu fiz isso ser baseado em template. E eu também adicionei algumas funções aqui que me permitem comparar dos handles, né? Eu sobrecarreguei os operadores aqui de comparação. Basicamente chamando essa função compare, que checa, olha, se você tem o mesmo slot index e a mesma versão, a gente está falando do mesmo handle, ok? Nada de complicado aqui. Vamos para o handle em si, né? Perdão, vamos para a lista de handles, né? A estrutura de dados. Então, como eu falei lá no whiteboard, a gente tem duas arenas, uma para os slots e outras para os recursos. Eu tenho uma contagem de quantos recursos eu estou guardando na minha arena de recursos. E eu tenho aqui quantos slots são os slots que apontam para dados deletados e qual é o primeiro deles, a free slot list start. Perceba que isso não é um ponteiro, isso é um índice. Então, se a gente voltar no whiteboard aqui, o free slot list start no nosso caso seria 1. É o índice do primeiro slot que aponta para um recurso, para uma área livre, ok? E como a gente tem no nosso slotinho o next free slot, esses caras atuam como uma lista encadeada. E porque eu tenho essa contagem aqui, né, o free slot list count, eu sei quantas vezes eu posso andar para frente nessa lista encadeada. Que mais? Funções básicas. Eu inicializo a nossa lista de handles, eu reservo um espaço na lista de handles, mas eu não escrevo nada. Ou eu posso simplesmente adicionar na nossa lista de handle, copiando, seja lá do que a gente passar para ele. O lookup é uma função mega importante, que é a função que, de fato, eu te entrego um handle e você me dá o endereço da coisa que esse handle aponta, ok? O remove, que não tem nada de especial. Reset. Basicamente, ele reseta as arenas e ele
diz, olha, eu não tenho mais handle para nada. Ele invalida tudo. É bem parecido com o reset das arenas. E o count, que ele retorna para a gente quantos recursos a gente tem na nossa lista. E o getArray, que é o que a gente certamente usa no nosso renderer, que é o cara que pede a lista de dados da nossa arena. Tipo, me dá a lista com todos os elementos sequencialmente, do jeito que eu expliquei lá no whiteboard. Então vamos começar olhando uma por uma dessas implementações. Tá? Esse é o construtor, onde ele basicamente seta tudo por um valor inicial coerente. Mas ele já inicia tanto as listas de recurso quanto as listas de slot. Repare que como aqui é um template, a gente tem que saber qual o size of t, né? Nós não temos recursos no momento, não temos free slot, na verdade o primeiro free slot. Perdão, nós não temos slots livres e o índice do primeiro slot livre é -1, ou seja, a gente não tem slot livre, ok? Count é bem óbvio, a gente só está retornando a quantidade de elementos que está na nossa lista de resource. O getArray é a mesma coisa, eu estou pedindo o getData da arena, que eu expliquei agora há pouco. A única diferença é que eu faço um cast aqui, porque é uma arena que só armazena os mesmos tipos. O reserve seja talvez o método, um dos dois métodos mais menos triviais, vamos dizer assim. O que a gente faz? Eu digo, se você me pediu para reservar espaço nessa lista de handles, eu já te digo que eu tenho mais um resource nessa lista. Se eu tenho slots que foram deletados, eu uso esses slots deletados em vez de alocar novos slots na lista, usando aquele conceito da lista encadeada que eu falei. Ou eu simplesmente dou um push size na nossa arena e digo, olha, eu estou usando mais um pedacinho dessa arena para botar um slot aí. E uma vez que eu tenha decidido qual é o slot, onde está o slot que eu vou usar para esse novo recurso que está sendo adicionado, eu de fato reservo espaço na arena de resources. Por isso que eu estou dando eu pego o início dos dados da arena mais o índice dele, ok? Então eu estou ponderando dentro do meu array de arena onde é que vai ficar, dentro da minha arena, onde é que vai ficar o meu recurso. E eu basicamente componho o meu handle para retornar para quem me pediu. Do tipo, olha, esse é o índice do slot e essa é a versão do slot. Ok? Adicionar um elemento direto é a mesma coisa. A única diferença é que eu dou um reserve primeiro, isso que a gente acabou de fazer aqui. Pego o endereço do recurso e depois eu dou um main copy e copio o recurso para lá. Nada de muito rebuscado. O lookup também é bem simples. Eu só checo se o... Vamos dizer que você criou um handle na mão. Não sei. Porque o handle basicamente é um número de 64 bits, né? Por mais que ele esteja empacotado dentro de uma estrutura, eles são dois inteiros. Se você, por algum motivo, tem um handle de outro sistema de handles e passou para esse sistema e o outro sistema tem bem mais recursos, você provavelmente tem um índice de slot que vai ultrapassar a minha capacidade. Então, eu checo aqui se o índice do slot do seu handle excede a minha capacidade. Ok? Ou se ele é menor que 0, e aí eu já te retorno no pointer. Ou eu poderia também aqui dar um warning junto, mas... que mais? Mas se for um handle válido, né? Se for um handle que está dentro dos limites das nossas arenas, eu pego o ponteiro da coisa que você me pediu, certo? Usando o índice do slot,
eu consegui pegar pelo seu handle e checo a versão. Se a versão bater, eu sei que você está com o handle válido e eu te dou, seja lá qual for o recurso que está apontado por aquele slot. Caso contrário, eu vou te retornar resource, que é inicializado como null pointer. Então, se você me pedir um recurso para um handle que está desatualizado ou para um handle que seja inválido de qualquer forma, você vai retornar, você vai receber um null pointer, ok? O método remove, ele talvez seja o mais complicado, simplesmente pelo fato de que a gente tem que fazer aquela manobra que eu expliquei, da gente achar o último cara, copiar os dados dele para onde ficaria o buraco no nosso array e corrigir o ponteiro dele, certo? Corrigir o índice dele. E isso é feito por esse método aqui. Sabendo o que ele faz, eu acho que ele não é complicado de entender. Como a gente está removendo, né, a gente tem que aumentar aqui a quantidade de slots livres, agora que a gente tem. Diminuir a quantidade de slots que a gente segura. Nada fora do normal. E o reset, como eu já tinha falado, que basicamente faz com que todos os dados da nossa lista sejam descartados. Ele diz para as nossas arenas que nenhuma delas foi usada ainda. E esses são os dois sistemas que eu precisei escrever para fazer a primeira versão do nosso renderer, que eu vou explicar nos vídeos seguintes. E eu sei que quando a gente fala de desenvolvimento de Game Engine, não é o que as pessoas pensam, né? A primeira coisa que vem na mente é API gráfica, desenvolvimento do renderer especificamente. Mas para a gente ter o controle que a gente precisa ter e para a gente poder desenvolver os próximos sistemas, a gente precisa ter esse tipo de sistema no lugar. Por exemplo, o Resource Manager, que é o sistema que carrega ou cria shaders, texturas, materiais, é totalmente baseado no sistema de handles. O sistema de configuração, que carrega tanto configurações quanto arquivos que descrevem materiais e texturas, usa o sistema de arena. O próprio renderizador usa o sistema de handles para guardar todos os nós da cena que ele vai renderizar. Então, eu sei que não é tão glamouroso e talvez não tão divertido quanto as pessoas imaginam que vai ser quando você fala que você vai escrever uma engine de jogos. Mas, de novo, é o tipo da coisa que a gente tem que ter no lugar para dar o nível de controle que a gente precisa ter para fazer um bom trabalho com os próximos sistemas, ok? Então, a gente volta nos próximos vídeos já explicando como o renderer funciona, provavelmente. E eu vejo você lá. Até o próximo vídeo.